Olá, pessoal! Estamos nos aproximando do Natal e esse podcast se enquadra em toda uma programação especial que a gente vai fazer no Grupo Espírita Irmão Áureo no dia 19, tá? Tanto é que ele vai ao ar mais cedo, né? E a nossa live, que costuma ser 10 para 6 horas da tarde, vai acontecer a partir das 17 horas. O tema, né, se enquadra nesse contexto e a gente vai discutir a passagem da Estrada de Emaús, uma passagem muito interessante. Quem preparou o podcast para nós foi a Cláudia, né, mas participamos também dessa elaboração, tanto é que na live vão ser 4 pessoas participando. Eu, a Cláudia, que fez o podcast, o Evaldo e a Dorcas. Então, assim, tá muito especial, né? Não percam, ouçam o podcast a seguir, né? E participem da nossa live, também tá imperdível, né? E a gente, de coração, deseja envolver a todo mundo que está nos ouvindo e convidar para que nos envolvamos neste clima de nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Cristo, somado a toda a mensagem espírita, possa envolver a todos os nossos corações, em particular nesses momentos de transição em que a humanidade inteira está carente do amor do Cristo. Então, mais uma vez, e mais do que nunca, estendemos o convite. Vamos ouvir? Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um estudo do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. É uma alegria estarmos juntos novamente, que Jesus possa nos abençoar os corações, trazendo a paz, a alegria de viver e o bom ânimo que todos nós buscamos. E hoje, para nos ajudar nesse processo de comunhão, nós vamos fazer um estudo da passagem denominada No Caminho de Emaús. Essa passagem está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 24, 13 e 24, e que diz assim: Eis que 2 deles, neste mesmo dia, estavam caminhando para uma aldeia, distante 60 estádios de Jerusalém, cujo nome era Emaús. Eles conversavam entre si a respeito de todas essas coisas que haviam sucedido. E sucedeu que, enquanto eles conversavam e debatiam, o próprio Jesus, aproximando-se, caminhava junto com eles. Os seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Disse Jesus para eles: Que palavras são estas que trocais entre vós enquanto caminhais? E pararam entristecidos. Em resposta, um deles, de nome Cleopas, disse para ele: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabes as coisas ocorridas nela nestes dias? Disse-lhes: Quais? Eles lhes disseram as coisas a respeito de Jesus Nazareno, que se tornou varão profeta, poderoso em obra e palavra diante de Deus e de todo o povo, e como os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram a uma condenação de morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem haveria de redimir Israel, mas com todas essas coisas, este é o 3º dia que se passa desde que estas coisas aconteceram. Mas, também, dentre os nossos, algumas mulheres nos extasiaram, as quais estiveram de madrugada no sepulcro. E não encontrando o corpo dele, vieram, dizendo terem visto também uma visão de anjos, os quais dizem que ele vive. Alguns dos que estavam conosco partiram para o sepulcro e encontraram, assim como as mulheres também haviam dito, não o viram. Disse-lhes ele: Ó tolos e lentos de coração, para crerem todas as coisas que falaram os profetas. Porventura não era necessário o Cristo padecer estas coisas e entrar em sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras as coisas a respeito dele mesmo. Ao se aproximarem da aldeia para onde estavam indo, ele simulou ir para mais longe. Eles o pressionaram, dizendo: Permanece conosco, porque está para anoitecer e o dia já declinou.
ele entrou para permanecer com eles. E sucedeu que, ao reclinar-se à mesa com eles, tomando o pão, abençoou-o e, depois de parti-lo, dava a eles. Seus olhos foram abertos e o reconheceram, mas ele se tornou invisível a eles. E disseram um ao outro: porventura não estava nosso coração queimando em nós, quando nos falava pelo caminho, quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, dizendo que realmente o Senhor se levantou e tornou-se visível a Simão. Eles explicaram as coisas ocorridas no caminho e como o haviam reconhecido pelo partir do pão. Bem, Lucas é o único evangelista que narra essa passagem com riqueza de detalhes. Marcos a registra também em apenas 2 versículos, em Marcos 16, 12 e 13, assim: depois dessas coisas, a 2 deles que andavam ao redor manifestou-se em outra forma enquanto iam ao campo. E pensamos, por que esse cuidado de Lucas? Qual a sua intenção? Esta é a penúltima passagem de seu evangelho, sucedida apenas pelo capítulo 25, onde narra a aparição de Jesus na Galileia. Saulo César Ribeiro da Silva, coordenador da obra O Evangelho por Emmanuel, diz sobre o Evangelho de Lucas que a narrativa é mais encadeada do ponto de vista temporal e, nitidamente, há a intenção de retratar a história de Jesus e dos seus seguidores no cristianismo nascente. Há, portanto, um sentido no tempo, no qual se processa uma história de salvação que segue um fluxo incessante iniciado no Gênesis com a figura simbólica de Adão, e encontra no Cristo o seu ponto culminante, mas que não se encerra aí, pois continua através dos exemplos que suscita em seus seguidores, demonstrando que essa história prossegue, aguardando que cada um a escreva no livro da vida com as tintas da experiência e a pena do esforço próprio. Essa passagem, tão ricamente contada pelo evangelista Lucas, contém essa beleza de movimento, consolação e esperança, que se faz com a presença constante de Jesus, aproximando-se de nós, inclusive assumindo a humanidade para parecer-se conosco, chegando ao orbe terrestre para nos ensinar o caminho e como seguir sem vacilações. Dito isso, o versículo da passagem sob comento escolhido para aprofundarmos o nosso estudo é o de número 15, que vamos repetir. E sucedeu que, enquanto eles conversavam e debatiam, o próprio Jesus, aproximando-se, caminhava junto com eles. Destacamos no referido versículo as palavras aproximando-se e caminhava. O verbo aproximar é transitivo direto, bitransitivo e pronominal, e significa pôr-se, tornar-se próximo, no espaço ou no tempo, avizinhar-se, possibilitar o acesso a, permitir, contato, proximidade entre. O Filho de Deus aproximou-se da humanidade terrestre há mais de 2000 anos, e nosso mundo ainda se alegra com as vibrações de paz e alegria que a atmosfera do Cristo traz para nós. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, registra com sensibilidade ímpar, no capítulo 1, intitulado Boa Nova, é que os historiadores ainda não perceberam, na chamada época de Augusto, o século do Evangelho ou da Boa Nova. Esqueceram-se de que o nobre Otávio era também homem e não conseguiriam saber que, no seu reinado, a esfera do Cristo se aproximava da terra, numa vibração profunda de amor e de beleza. Acercavam-se de Roma e do mundo não mais espíritos belicosos como Alexandre ou Aníbal, porém outros que se vestiriam dos andrajos dos pecadores para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Imergiam nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. É por essa razão que o ascendente místico da era de Augusto se traduzia na paz e no júbilo do povo, que instintivamente se sentia no limiar de uma transformação celestial. Ia chegar à terra o sublime emissário, sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro,
como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia então o século da Boa Nova. Era a festa do noivado, a que Jesus se referiu no seu ensinamento imorredouro. Depois dessa festa dos corações, qual roteiro indelével para a concórdia dos homens, ficaria o Evangelho como o livro mais vivaz e mais formoso do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra, o mapa das abençoadas altitudes espirituais, o guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. Pensemos agora na segunda palavra destacada no versículo, que é caminhava. O verbo caminhar significa locomover-se, andar, dirigir-se-á. Quem caminha vai de um lugar para outro. Se Jesus caminha conosco, é igualmente necessário que o reconheçamos e caminhemos com ele e até ele. Como isso se dá? Ao retratar essa passagem do caminho de Emaús, Lucas deixa registrado que Jesus segue conosco pelas estradas da vida, ainda que não o enxerguemos ao nosso lado, envolvidos que estamos pelas questões cotidianas que nos afligem a mente e o coração. Os discípulos seguiam pela estrada, falando sobre Jesus e os acontecimentos, mas com estado mental que os impediu de reconhecer Jesus com eles. Um primeiro passo é criar a atmosfera positiva de aproximação, e o outro, fortalecer o vínculo para ser levado de um lugar, estado mental, para outro. No correr da passagem, como vimos, Jesus lembra aos discípulos o Evangelho, as Escrituras, tira o foco das dúvidas e dificuldades que traziam apreensão e foca nas possibilidades de ir com ele, repartir o pão da alegria. Não foi prometida a ausência de dificuldades, mas fortalecimento através do trabalho constante de aproximação com os ideais cristãos. É no trabalho e no servir ao outro que reconheceremos Jesus conosco. Emmanuel vai nos dizer com propriedade na lição Amigo Oculto, do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 95, intitulada O Amigo Oculto, como já dissemos. Os discípulos, a caminho de Emaús, comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. Permaneciam sob a tormenta da angústia. A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento, à negação. Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada. Oferecia o aspecto de mísero peregrino. Sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura, exaltou a cruz e o sofrimento. Ambos os companheiros, que haviam se emaranhado no cipoal de contradições ingratas, experimentaram agradável bem-estar, ouvindo a argumentação confortadora. Somente ao termo da viagem, em se sentindo fortalecidos no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús todos os dias. Atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Quem partilhe por um momento do banquete da cruz, jamais poderá olvidá-la. Muitas vezes, partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara, enquanto não os contempla, seguros e livres, na hospedaria da confiança. Jesus se apresenta a nós todos os dias, nas circunstâncias da vida, nas questões que nos chegam, exigindo soluções na base do amor e da paciência. É um amigo a precisar de um ouvido atencioso, um filho a exigir atenção, paciência e renúncia, o próprio mundo e suas conjecturas a nos solicitar exemplo de fé e fortaleza.
nos olhares que nos seguem os passos, nas mãos que se estendem à procura de apoio e socorro, Jesus está. Nos aproximarmos mentalmente de Jesus, absorvendo-lhe os ensinamentos, abrindo espaço para pensamentos novos e edificantes, a fim de criar sintonia adequada, é o primeiro passo. Meditar no bem, todavia, executá-lo é imprescindível. Emmanuel nos auxilia mais uma vez a compreender essa questão no livro Pão Nosso, lição 86, Intentar e Agir, comentando uma fala de Paulo, registrada na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 13, que diz assim: E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, mas antes seja sarado. E aí vai nos dizer Emmanuel nos seus comentários: o homem bem-intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos, alimentando ideais superiores e inclinando-se à bondade e à justiça. Convenhamos, porém, que a boa intenção passará sem maior benefício caso não se ligue à esfera das realidades imediatas na ação reta. É necessário meditar no bem, todavia é imprescindível executá-lo. A providência divina cerca a estrada das criaturas com material de edificação eterna, possibilitando-lhes a construção das veredas direitas a que Paulo de Tarso se reporta. Semelhante realização por parte do discípulo é indispensável, porquanto em torno de seus caminhos seguem os que manquejam. Os prisioneiros da ignorância e da má-fé arrastam-se, como podem, nas margens do serviço de ordem superior e, de quando em quando, se aproximam dos servidores fiéis do Cristo, propondo-lhes medidas e negócios que se lhes ajustem à mentalidade inferior. Somente aqueles que constroem estradas retas escapam-lhes aos assaltos sutis, defendendo-se e oferecendo-lhes também novas bases, a fim de que se não desviem inteiramente dos divinos desígnios. Aplica sempre as tuas boas intenções no plano das realidades práticas, para que as tuas boas obras se iluminem de amor e para que o teu amor não se faça órfão de boas obras. Faze isso por ti, que necessitas de elevação, e por aqueles que ainda te procuram manquejando. Aproveitando ainda as lições de Emmanuel, este registra na lição intitulada Consegues ir? Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos pelo trabalho santificante, na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? O amigo oculto a nos lembrar a face amorosa do Cristo, devemos nos lembrar sempre, todos os dias, é o nosso irmão de caminhada. Se Cristo já representa para nós a esperança de iluminação, Cristo igualmente conta conosco para que sejamos o vagalume que ilumina o caminho de alguém, que comunica esperança, alegria de viver e objetivos nobres. Nos aproximando dos nossos irmãos do caminho e seguindo com eles, partilhando dores e alegrias, nos aproximamos do Cristo e chegamos a contemplar-lhe o sorriso, como a nos comunicar que a estrada é longa, há pedras no caminho, mas, logo à frente, à sombra da grande árvore da esperança e da confiança, podemos descansar, levantar bem dispostos e seguir com Cristo, como foi outrora e como sempre será, conforme promessa imorredoura do próprio Jesus. Diante de reflexões tão profundas e tão belas, que nos convidam à análise do nosso proceder, do nosso caminhar, do que o Evangelho já significa para nós em termos das ações que conseguimos realizar e colocar em prática, nós precisamos pensar em Jesus como esse divino amigo
que realmente está sempre conosco, mas já precisamos também raciocinar se já nos encontramos com Ele, se já buscamos, através da caridade, através do bem a ser vivido intensamente a cada dia, a presença amiga de Jesus. Lembrar que Ele está presente em todas as circunstâncias de nossa vida, na face dos irmãos do caminho. E precisamos reconhecer na face do irmão que chora, que pede um auxílio, ou daquele que sorri e nos estende braços amigos, o próprio Jesus nos convidando a caminhar. Mestre e amigo Jesus, nestas reflexões próximas ao Natal, ajuda-nos a perceber, Mestre querido, o quanto somos necessitados de Tua presença amorosa ao nosso lado. Mas como estudamos no Evangelho de hoje, Mestre amigo, somos gratos pela lição maior que nos destes, de que somos todos, sem exceção, amparados e profundamente amados por Deus, nosso Pai, que a ninguém abandona e que mobiliza todos os recursos em divina misericórdia para o amparo integral dos nossos corações. Mas similar à passagem, Jesus, grandes são as dificuldades de nossas trevas interiores. Grande a dificuldade pela qual a humanidade inteira caminha. E, portanto, Mestre amigo, uma vez mais rogamos, reconhecendo-nos pequeninos, fica conosco, Jesus. Mas não apenas isso, contamos com o Teu amor, Mestre, que pacientemente nos abre os olhos e nos orienta, quantas vezes se fizerem necessárias. E assim, Mestre amigo, no estudo da doutrina espírita, no resgate da compreensão do Teu Evangelho de amor, seguimos caminhando pela vida, contando com a misericórdia divina e com a bênção do trabalho que nos faz seguir adiante. Ampara-nos, Jesus, e protege-nos. Protege-nos a todos, a humanidade inteira, porque nesses instantes nos reconhecemos pequeninos e necessitados do Teu amor. Graças Te damos, Mestre, por tantas bênçãos que nos dá. Graças Te damos pelo imenso trabalho de amor e de esperança que realiza junto à terra inteira. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja.